Boa tarde, amigos que acompanham as redes sociais da Librelato. Mais uma live hoje. Obrigado por estarem ligados aí. Conto com a participação de vocês com pergunta. Hoje nós temos um convidado ilustre. Mas antes disso, quero dizer que o Conectando com a Librelato iniciou lá com a primeira live comigo e com o presidente Fabris da Anfir. Depois tivemos o Rafael Betti, nosso diretor comercial, com o diretor comercial da Consegue, o Bruno, falando sobre os novos desafios comerciais frente à pós-pandemia. Depois tivemos também uma live super interessante, muito boa, com uma grande audiência do Marcos Camargo, nosso CEO, com o Junico, CEO da Produtari, né, falando sobre a indústria 4.0. Outra importante live que tivemos foi com a Simone e a Letícia Costa, né, abordando todo o mercado, o que está acontecendo, principalmente no ramo de autopeças, caminhões e implementos. E a quinta tivemos com o Ronaldo, nosso gerente comercial, com a empresa Brasil Novo, um cliente da Librelato, e com a presença do Wanderson, seu CEO, e foi maravilhoso, pude acompanhar. O Wanderson trouxe toda a sua experiência desde quando iniciou dirigindo lá seu 1513 e chegando a ser hoje um grande empresário aqui no ramo. Eu vou já apresentar um pouco a vocês o nosso convidado, que é o Gil Giardelli. Ele é um dos maiores palestrantes do país. Eu já tive oportunidade de participar de duas palestras com ele. É uma pessoa que traz conceitos que nos colocam assim, parece que a gente está na idade da pedra, de tanta conhecimento sobre o futuro que o Gil tem. Então ele traz uma inovação disruptiva, né? Fala sobre a sociedade em rede, a colaboração humana. Então tudo isso vem aos poucos. Futuro próximo, e nós devemos estar preparados. E como é que se prepara? É debatendo temas, é fazendo pergunta, é estudando esses temas. Olha aí quem é que está chegando aí, o nosso convidado. Gil, que prazer dividir esse momento contigo e com todos que estão nos acompanhando aí nessa live da Librelato. Seja muito bem-vindo. Eu estava falando um pouco de você e cada vez que eu estou nas suas palestras ou acompanho os seus vídeos, eu penso que estou na idade da pedra. Mas como é que se sai disso, né? É justamente discutindo esse tema e aprendendo, né, o dia a dia. Muito bem-vindo aqui a esta live, Gil. Estou muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, presidente José Carlos. É uma honra estar aqui com vocês, estar com uma empresa tão inovadora. Eu estava aqui desde o comecinho e achei muito bacana essas 5 lives que vocês fizeram. Enfim, muito obrigado pela oportunidade. Sou fã de vocês. Hoje, assim, Gil, o nosso tema, né, é a Sociedade 5.0. Desafios e oportunidades para a indústria em tempos pós-normais. O que é, antes de mais nada, o pós-normal? E depois, sim, nós vamos discutir bem essa Sociedade 5.0. No conceito de estudos do futuro, né, que é uma ciência exatas, com mistura de ciências humanas, você tem vários processos matemáticos para tentar entender como vai ser o futuro. E quando você pega 3 formas de estudar o futuro, tem um deles que é um economista britânico paquistanês, que na década de 80 ele disse que nós teríamos um momento da humanidade que as velhas ideias elas iam desaparecer, novas iriam surgir, e mais poucas pareciam ter sentido, e isso ia ser chamado de tempos pós-normais.
E esse próprio pensador, ele já tem acertado vários acontecimentos, né, usando modelos matemáticos, né, e ele, às vezes, as pessoas se confundem com o novo normal. O novo normal é esse momento de usar máscara, o álcool gel, etc. Mas os tempos pós-normais é algo que nós acreditamos, né, como estudiosos de ciências exatas, usando a economia da inteligência artificial, que substitui o que vem depois do modernismo, né, que na verdade os tempos pós-modernistas acabaram tecnicamente quando cai o Muro de Berlim. Então é um novo mundo, uma nova forma de economia, uma nova forma de sociedade, de humanidade. E a sociedade 5.0, né? Ela vem contribuir para esse pós-normal, ou seja, a ciberdata, melhoria de segurança, uma ciência que possa retardar o envelhecimento. Tudo isso vem ao encontro, a robótica, né? Algo que parece que vamos trazer a Big Data, né? Que está aí, mas isso vai acontecer dentro de que século? É nesse século? Porque as mudanças, né, parece que andam numa velocidade extrema, né? Mas quando a gente fala, parece que está tão longe, porque nós temos, assim, dependência, né? Veja aqui, nós falamos em conectividade nos nossos implementos, mas dependemos de um 5G. Então, como isso vai ter atrelado? Porque vai ter que existir políticas públicas para que possamos colocar essas tecnologias em função da sociedade. A sociedade 5.0 ela é um processo onde, na verdade, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, ele chegou no momento que ele falou assim, nós estamos falando da quarta revolução industrial, tecnicamente a quarta revolução industrial já tinha praticamente se instalado em toda a indústria japonesa. Depois ele teve um processo onde ele falou assim, só que nós chegamos na quarta revolução industrial e isso não foi compartilhado para a sociedade. Né? O grande advento foi quando teve aquele tsunami que bateu, né, na costa japonesa e milhares de pessoas morreram e outras milhares tiveram que ser levadas para morar em outras partes do Japão em virtude do desastre nuclear que teve ali por causa do tsunami. E aí ele se sentou com a indústria, se sentou com os homens de negócios, com a academia e criou políticas públicas e falou, precisamos cuidar do capitalismo, precisamos cuidar dos nossos negócios e da indústria e também precisamos cuidar das pessoas, fazer com que os robôs ajudem pessoas com idade avançada e possam se cuidar delas, que a inteligência artificial seja aplicada na medicina, enfim. E que agora nós demos um passo em que, já que é uma quinta sociedade, que não falamos só do industrial, mas sim coloquemos as pessoas no centro de tudo. E aí na cúpula do G20, que são as 20 nações mais ricas do mundo, ele disse o seguinte, que foi em Osaka, o último encontro presencial, né, da cúpula do G20, que, na verdade, se o mundo não fosse de todos os 7 bilhões de pessoas, não seria de absolutamente ninguém. E aí os 20 países assinaram protocolos, e respondendo um pouco suas perguntas, se será nesse século, a maioria dos protocolos foram protocolos para 2030, a partir dali. Só que com o Covid-19, esses protocolos foram colocados para já vários países estão acelerando para 2022, 2023. Então, tem um lado muito negativo dessa pandemia, mas também sempre tem um lado positivo, que é uma sociedade mais humanizada e mais tecnológica. A reação parece que vai ser mais rápido depois com o passar essa pandemia, né? Até por um sentimento de se acautelar, porque ninguém sabia que isso poderia quase que parar o mundo, né? Você foi eleito já o quarto palestrante mais inovador, né, da indústria digital. Um grande reconhecimento, já pensou, né? E por isso eu acho que mais valoriza ainda essa live que estamos aqui trocando. Mas assim, ó, qual é a importância da parceria entre inteligência artificial e a inteligência humana, né? Se o robô vai competir conosco ou ele vai ser... vamos estar juntos, não divergindo, mas sim somando. Como é que poderia tratar esse assunto, já que hoje a gente possa ver muito esse negócio de robô na área de marketing, né? Já fazendo os back-office de empresa. Como vai ser isso no futuro próximo aí? Vai ser uma fronteira muito dinâmica e uma fronteira fantástica.
onde as máquinas vão ter uma aprendizagem rápida e os humanos eles vão ter que ter uma aprendizagem de compreensão, de questionamento, de experiências, de repertório cultural. Isso é o que nós chamamos na alta educação de aprendizagem profunda. E nesse conceito, você traz dados que, assim, nós vamos precisar sempre trabalhar para que a inteligência artificial trabalhe em relação com os humanos e vão ter que ter a transdisciplinaridade. Vamos precisar de engenheiros, vamos precisar de designers, vamos precisar de criativos, né? Porque o grande desafio de tudo isso é criar relacionamentos, né, positivos entre o homem e a máquina. Então, existe aí um mundo surgindo muito bacana, né, de funcionalidades e relacionamentos, e o ser humano vai ficar no centro de tudo isso. Claro que tem pontos negativos, que a maioria das pessoas no mundo não estão preparados para essa transição. Mas a boa notícia é que de cada um emprego que está fechando pela ruptura digital, são quase 3 novos que se abrem. A questão é que existe um descompasso entre o que está se preparando nas escolas e academias e o que as empresas precisam. Então, antes de eu entrar aqui para conversar, essa conversa agradável que nós estamos tendo, né, eu fui ver os projetos que vocês estão fazendo e tenho certeza que vocês às vezes têm problemas de achar uma mão de obra especializada, de pensar no futuro do transporte. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Temos sim, certamente, há uma questão de falta de mão de obra bem qualificada nesse setor de tecnologia que avança rapidamente. Nós também estamos voltados a investir muito nisso, nessa indústria 4.0, mas com uma visão também de avançar bem em robóticas e ter esses trabalhos que possam realmente trazer cada vez mais desenvolvimento para as companhias e, consequentemente, para as pessoas. Assim, existe uma tendência de novas técnicas de estudos de futuro, né? O que é o Strategic Foresight, que é a prospecção estratégica? Como isso vai acontecer? E você poderia dissertar sobre isso para nós também ampliar o nosso conhecimento desse futuro? Claro, são uma das grandes escolas, né, desse pensamento de estudo do futuro corporativo é a a Universidade de Stanford, que criou lá atrás, há 40 anos atrás, o Design Thinking. E agora ele trabalha com Mathematical Thinking e também com esse pensamento de futuro. Por quê? Porque o futuro, na verdade, tudo isso que nós estamos vivendo dessa pandemia, eu faço parte da Federação de Estudos do Futuro e da Sociedade Mundial de Futuro, uma fica em Paris e outra em Chicago. Nos últimos 30 anos, e todos os documentos que são entregues, eles são com pensamentos de 10, 20 e 30 anos, você tinha alguns pontos que eram entregues para vários, né, os governantes do mundo. Se falava de mudança climática, pandemias, corrupção global, terrorismo e desigualdade social. Só que, infelizmente, os gestores do mundo, né, os governantes, não prestaram atenção nisso. E desde 2015 estava alerta vermelho sobre a questão da pandemia. Então, se a gente vê o que está acontecendo em relação ao coronavírus, ele se misturou à desigualdade social, né, a uma corrupção pandêmica global e também veio com essa pandemia. Então, nós tínhamos informações. Então, usando modelos matemáticos hoje, né, e vários outros tipos de modelos, a gente já consegue entender como será o mundo nos próximos 20, 30 anos. Para você ter uma ideia de como isso é importante, a primeira cadeira de pensamento de futuro não corporativa, ali era de nação, foi criado pelo presidente americano Roosevelt, né, em 1927. Então, se hoje nós pensamos que os Estados Unidos foi uma nação que dominou o século XX, vem muito também desse pensamento de futuro. E a China, que está agora dominando esse novo milênio, né, com o conceito de inteligência artificial, ele cria essa cadeira na década de 80. Então, você realmente tem ali um pensamento e o Brasil precisa pensar nisso. Era aí que eu ia perguntar, vi que você citou as escolas lá fora, o trabalho. E o Brasil trabalha com... nós estamos voltados para esse caminho, esse novo futuro, essa percepção estratégica que vai vir de abordagem. Qual é o trabalho? Existe isso? Isso aí está mais restrito a uns grandes centros, igual ao São Paulo, ou tem alguma difusão já no país? Hein? Não, na verdade, é um processo novo. Você tem algumas pessoas que já falam há muito tempo, tem uma futurista que é ligada à PUC aqui de São Paulo, que é a Rosa Alegria,
que ela é a pioneira aqui no Brasil, que trouxe isso, mas ainda não se criou uma massa, né? E agora as empresas começam a falar, né? Só que nesse momento de crise é difícil você falar de futuro quando você tem que fechar o seu quarto, tem que proteger o seu É caixa, verdade. mas eu acho que o mais importante disso não é só as empresas, é também um projeto, né, como é hoje em vários países, que independente de quem ganhar a próxima eleição presidencial, você tem ali um caminho a seguir feito por técnicos que fazem esses estudos de futuro. E os países que estão se dando bem nesse momento são países que estão levando isso de uma forma muito séria. Então a gente precisa montar no Brasil uma cadeira de estudos do futuro, né? É, Independente. caberia uma política pública, né, que viesse pensar bastante em inovação, em tecnologia e se apoiar com as pessoas que têm, como você citou, essa estudiosa da PUC, você e quantos outros que querem e poderiam contribuir para esse desenvolvimento, ou seja, antecipar um pouco o futuro e fazer com que o nosso país esteja trilhando o caminho dos países que têm esse desenvolvimento, como você bem citou, os Estados Unidos já pensando nisso lá em 1927. Assim, ó, o impacto da economia, né, com o crescimento da inteligência artificial, também o socioeconômico, né, a nossa sociedade, e o impacto cultural global. Como você vê que a inteligência artificial vai impactar isso? Na verdade, os membros da OCDE, né, que é a Organização de Pacto de Desenvolvimento Econômico, 90% deles que assinaram são países que já estão vivendo o que nós chamamos de pleno emprego, né, numa categoria de classe que estudou bastante, né, e numa categoria de pessoas que têm uma classe social no sentido acadêmico, né, e de estudos importantes. Então, se você for entender a Alemanha, o Japão, né, os países que estão conseguindo, a Coreia do Sul, que estão conseguindo dar esse passo, investiram muito na capacitação da mão de obra. Singapura é um grande exemplo, né? E isso é geracional realmente. Tá? Então você tem que investir na base, tá? E depois você formar. E aí o exemplo que eu posso lhe dar, né? Num belo dia eu estava ali no MIT, né? No estado de Boston, e por acaso eu estava ali nos meus estudos e eu presenciei, né? Uma cerimônia que estava entregando os diplomas a celebração do pós-doutorado de inteligência artificial e machine learning. Eram aproximadamente 22 alunos, 14 eram chineses. Isso dá um poder de como eles estão se preparando. E a diferença é que quase todos os chineses, se não forem todos, eles voltam para a China. Então, eles fizeram um projeto de nação, eles mandaram os seus principais, enfim, selecionaram cérebros para irem nos principais campos do mundo estudarem e depois foram criando uma economia, que é essa economia da inteligência artificial, que hoje está fazendo uma diferença enorme. Né? Fala em inteligência artificial, eu recebi uma pergunta também aqui do pessoal que vem acompanhando, e sempre tem aquela coisa da substituição. Então, aqui a Sueli está perguntando se a linha de frente de atendimento, aeroportos, hotéis, recepção, hospitais, clínicas, tende a ser totalmente substituído por robôs para evitar contato entre pessoas, principalmente agora que tem todo esse risco de contaminação. Você vê que isso pós-Covid pode ser uma prática que venha mesmo a ser mantido ou aumentar, ou chegar nessa possibilidade? Não, eu acho que nós vamos ter um processo onde vai ser algo híbrido, né, o que já está funcionando agora é um tipo, por exemplo, em vários países, um tipo de robô, onde a hora que você chega nesse local, ele mede a sua temperatura à distância, tá? Ele tem um processo de visão. Vai te autorizar a entrar no prédio ou não. Então, você vai ter um processo e aí lá dentro você vai ser recebido por um ser humano. E eu acredito que nós vamos ter esse processo híbrido. Aqui no Hospital das Clínicas, né, eu fiz uma ponte entre uma empresa de robôs e o pessoal do Hospital das Clínicas, onde nós colocamos
alguns robôs que faz o primeiro atendimento no prédio central do Hospital das Clínicas com quem está chegando com sintomas de Covid-19. Porque no início você tinha vários servidores de saúde tendo, enfim, sendo infectados pelo vírus do Covid-19. Então, vai ser um processo híbrido realmente, tá? Vão ter aí robôs trabalhando junto com os seres humanos. Assim, o que, voltando para o que vem acontecendo, né? Nós paramos todos de viajar praticamente, estamos trabalhando muito por videoconferência. Hoje eu tive a oportunidade de ter uma videoconferência com uma importante empresa que paga mais de 2 milhões de aluguel por 3 andares aí em São Paulo, e ele vê que hoje o processo de home office funciona muito bem e pode ser que tenhamos até uma crise nisso e deva ter uma continuidade. Então, o que fica assim, de tecnologia pós-Covid? O que, digamos, uma empresa igual a Librelato e tantos que nos acompanham nesse momento aqui nas nossas redes sociais pode já se acautelar que isso deve se manter pós-Covid? Ô, Gil, tu pode contribuir conosco com o que vem por aí? Na verdade, tem alguns pontos assim. Eu fiz um levantamento, desde 1900, nós tivemos 109 endemias, né, surtos de alto impacto. Então, foram 109 vezes que algum momento do mundo teve alguma parada, tá? E nesses 120 anos, foram 9 pandemias. E você analisando todas elas, depois que isso passa, você tende a ter o comportamento volta com até mais impulsivo como era antes. Vou dar um exemplo. Ontem abriram os bares, né, na França. O que aconteceu, tinha todo um protocolo, pessoas tinham que sentar separado, eles estavam completamente lotados. Tá? A Disney de Xangai reabriu e ela, claro que com 30% da sua capacidade, os convites dos primeiros dias esgotaram em minutos. Então as pessoas querem sair muito para as ruas, as pessoas querem voltar, isso faz parte da conexão. E aí, falando sobre o home office, o que está acontecendo? Você já tem várias pesquisas apontando que as pessoas querem voltar a se encontrar com seus parceiros de trabalho, com as suas parceiras de trabalho. Então, eu acredito que a gente vai ter um processo híbrido, né? De ter um processo que dia você trabalha em casa, dia você vai se encontrar com as pessoas, né? E não vai ter essa radicalização de todo mundo trabalhar home office. E outro ponto importante que nós temos que colocar é que, por exemplo, o Vale do Silício, ele tem muito esse conceito de home office, mas eu me encontrei com várias empresas que crescem muito de tecnologia, que são empresas que desenvolvem programas para que você instale no seu celular corporativo e no seu computador corporativo, e ele todo dia entrega ou toda semana para o seu gestor, né, como que foi a performance do seu profissional trabalhando em casa. Então não é uma coisa assim, vai trabalhar em casa, tem KPIs, tem uma série de preocupações sobre produtividade. E aqui no Brasil nós estamos entrando numa discussão que é assim, não, vamos mandar para as pessoas para casa, vamos trabalhar, agora tem que criar, né, chaves de performance. Vou te dar um exemplo, eu fiz uma reunião com uma empresa multinacional, não é culpa da empresa, mas a pessoa que estava lá por causa que ela tem os filhos em casa, né, ela estava fazendo essa reunião, trabalhando todo dia da varanda da casa dela. Hoje aqui em São Paulo está frio, como que ele vai ficar trabalhando ali no frio? Ele estava numa cadeira, que era uma cadeira extremamente desconfortável. Como vai ficar isso? Então, antes de pensar até nos KPIs de produtividade, você tem que dar infraestrutura para as pessoas. E a realidade a maioria das pessoas não tem espaço, né, para trabalhar de uma forma. Então, tem vários pensamentos. Eu acho que a gente vai ser híbrido. E aí, só para nos dar um pouquinho mais de insumos, né? As crianças que estavam muito felizes no começo, que estavam estudando em casa, já estão loucas para voltar para a escola. É verdade, o pessoal quer o contato pessoal, né? As nossas relações, nós podemos viver no mundo digital, mas as nossas relações são humanas, né? Eu quero aproveitar também aqui o tempo, já quero mandar um abraço para todos que estão acompanhando, os nossos profissionais, a nossa rede comercial, os clientes, amigos, representantes do nosso conselho de administração também estão ligados aqui, prestigiando.
fornecedores e toda a comunidade, os fãs da nossa marca Librelato e também os fãs do Gil Giardelli, né? Esse amplo conhecedor desse desafiador mundo futurista aí. E falando em mundo futurista, nós que fizemos gestão de empresa, o que podemos esperar da gestão e liderança para o século XXI, com tudo isso que se apresenta aí para frente? Como é que nós vamos nos atualizar? O que esperamos aí para o futuro, Gil, da gestão? O primeiro ponto é que durante as escolas de negócios, né, nós sempre tentamos preparar os gestores para que eles fossem, e as gestoras, super-homens, super-heróis, que eles tinham que saber tudo e liderar sempre de uma forma de ter todas as respostas. Aí pesquisas globais nos mostram agora que durante 10 anos o principal atributo que os colaboradores procuravam nos seus líderes era a perfeição. E agora, nos últimos 5 anos, o que tem acontecido procura o que nós chamamos de humildade e também, né, o poder de falar, eu não sei e precisamos trabalhar em equipe para resolver essa questão. Então, a perfeição ela é substituída pela humildade e pela sabedoria de poder falar para as pessoas, né, que você pode pedir esse trabalho de equipe. E, além disso, nós vamos ter que agora ter gestores que, além de se preocuparem com as finanças e com, enfim, a sua abordagem de produção, também vão ter que enfatizar a inovação e a criatividade. Porque você analisando as empresas mais ricas do mundo, né, do ranking das 1000 mais ricas do mundo, você investia em empresas que tinham eficiência operacional e financeira muito clara. E agora, aquelas que não tiveram a eficiência da inovação estão perdendo muito nos últimos anos, né? Um exemplo disso, por exemplo, se você olhar na Bolsa de Valores hoje, a Disney ela tem uma eficiência operacional e financeira muito boa, até vir o Covid. Só que quando veio o Covid, ela perdeu na Bolsa de Valores quase 90 bilhões. A Netflix ela tem uma eficiência operacional e financeira muito boa, mas tem a eficiência da inovação. Ela ganhou 19 bilhões na Bolsa. Então, são processos que a gente vai ter que implementar na gestão agora. O próprio Zoom, né? Quem é que esperava a valorização que ele teve devido à oportunidade, né, mundial dessa necessidade dessas videoconferências, né? Também quero deixar, assim, registrar a participação do Moacir Comim, que deixa uma mensagem aqui, que está participando e falando que concorda, que com certeza se desenvolverá novas metodologias de trabalho no pós-Covid e também acredita que o home office é muito bom. Claro, ele, como o Gil colocou, também tenho certeza que será híbrido, porque nós temos nossas limitações. Eu mesmo, quando nós tivemos o dia 23/3, a Librelato iniciou umas férias coletivas forçadas pelo decreto, e eu fiquei com 4 pessoas na minha casa trabalhando em home office. E faltava, digamos, até espaço para esse tipo de trabalho. Então, eu também concordo com você que o futuro disso aqui vai ser híbrido. Assim, aliado a tudo isso que já estamos falando, algumas respostas, né, parece que já temos e essa contribuição é muito interessante, mas assim, como compreender os novos modelos de negócio na gestão da complexidade, a gestão da prosperidade e gestão de futuro? O que vem por aí? Como é que tu poderia salientar esse tema? Novos modelos de negócio, gestão da complexidade e da prosperidade no futuro. Que assim, a gente fala do novo normal, que são processos que já estavam emergindo e agora com o Covid-19 ele acelera. E o que nós estamos vendo muito rápido é que agora empresas de todos os tipos não poderão mais vender só produtos. Elas vão ter que entregar valores e experiências. Porque a questão que nós temos que perguntar agora é assim, você quer pagar uma mensalidade de escola ou você quer pagar uma boa experiência educacional? Você quer pagar por um carro ou você quer pagar por uma boa experiência de transporte? Né, que seja compartilhando automóvel, pegando na última milha um patinete. Então, são discussões como essa. Tá? Você quer ir no teatro, onde ele é importante, bacana, mas nos últimos anos perdendo muito público, porque e o cinema, porque você fica ali, é só uma conversa, né, de mão única,
ou você quer um entretenimento onde todos participam. Então, se você analisar 16 indústrias, todas aquelas que ficaram presas em produtos e não se preocuparam com experiência e entregar valores estão tendo muitos problemas. Por isso que você vê o movimento de várias indústrias, né, tentando entregar valores, mudando. Vejam só aqui no Brasil o conceito, né, dos 3 maiores bancos que assinaram a publicidade juntos, né? Isso é um marco. Né? A gente até pode discutir se estava certo ou errado, mas Sim. isso é um marco, porque... E aí, uma coisa puxa a outra, e você tem o que nós chamamos agora da liderança 360 graus e da corporação 360 graus, que ela tem que ser muito resiliente, ela tem que ter uma transformação organizacional muito grande. Por quê? Ela tem que ser uma empresa de um ator social e comercial, ela tem que ter os colaboradores alinhados com o propósito da empresa, não com o propósito da pessoa, porque cada um tem seu propósito. Os produtos têm que ter uma preocupação social e, além disso, você tem que ter um desempenho financeiro aos acionistas. Então, esses 4 pontos caem na gestão da prosperidade, né? E na gestão da complexidade, porque entregar esses 4 pontos é muito difícil. E no mundo agora que está extremamente, vivemos, né, o novo normal, os tempos pós-normais, a turbulência é o novo normal. Então, são tempos turbulentos, goste ou não, mas está turbulento. Aqui na Liberalato a gente tenta também fazer com que o nosso cliente tenha uma experiência, fazer um pouco diferente do que é o comum. E a gente tem feito um trabalho assim, voltado mesmo ao cliente, ao seu usuário, que é o motorista, o qual nós tenhamos muito contato, porque eles vêm na empresa, então são pessoas que nós temos que fazer diferente, gerar uma experiência única para ele, até para fidelizar, né? E, claro, manter uma constante modernização e inovação de produto em componentes que a gente vem fazendo muito bem. Não é à toa que fizemos lançamentos super importantes no ano passado na Fenatran. Assim, ainda voltado assim, no caso da indústria brasileira, né, que teve agora uma queda, uma das maiores quedas com o Covid, você acha assim que a empresa que já estiver no caminho, ou já, claro, já tem instaurado, nós estamos ainda num caminho ainda da indústria 4.0, de uma digitalização, de poder testar por meio de digital o que vai acontecer na indústria, seus gargalos, tudo isso vai ser um fator diferencial para competitividade no futuro, ou seja, para a sobrevivência da empresa e gerar, como você disse, resultado aos acionistas. Você acha que é crucial as indústrias se voltarem para investimentos fortes na indústria 4.0? Sim, eu acho na verdade, eu acho que antes desse investimento, eu acho que tem que ter uma união muito grande entre a indústria, e não acho que vai vir da Federação das Indústrias, tá? Vai ter que vir dos CEOs, dos gestores, dos empresários, e nós temos que decidir qual é o nosso papel da indústria brasileira no século XXI. Porque senão nós teremos aí, porque agora você não pode mais mover só apenas bytes, e tem que mover bits. E a gente vai ter que entrar realmente nesse novo conceito. E aí não estou julgando a empresa, não conheço as pessoas de lá, imagino que devem ter muitas pessoas profissionais ali, mas vamos pegar 2 empresas que têm alguma similaridade de negócio. Você tem a Avan, né, que eu acho que nasceu aí em Santa Catarina, que sempre o seu gestor disse que ele queria lojas físicas. E agora ele está com uma grande dificuldade, realmente. E você tem a Magazine Luiza, que apesar de ter dado o primeiro prejuízo da história dela, mas ela está conseguindo navegar melhor, porque ela tinha a sua presença digital. Então, na verdade, o que nós estamos debatendo é que o phygital, que é o físico digital e o digital dentro do físico, uma vida cabe dentro da outra. Isso também no mundo dos negócios. E não vai dar para colocar os ovinhos apenas numa única cesta. Então, se preocupar com o phygital é importante. Então, espero que a Avan passe por esse momento, mas só investir numa única linha foi um erro nesse momento, quando a gente já fala de um capitalismo digital, de um capitalismo de dados, enfim, das empresas que realmente vão dominar. E aí, eu acho que a gente tem que olhar para vários países que estão entendendo qual é o nosso nicho de indústria de valor agregado.
e fazer essa união de países e fazer um pacto sobre a nossa indústria, como foi feito ali, né, na época de JK e etc., porque é um novo mundo. E só para salientar isso, né, tem aí o que é chamado da nova rota da seda chinesa, que foi um projeto feito em 2016 pelo governo chinês, onde ele pretende, e já está com 105 países que assinaram com eles, e se os ingleses e os americanos, nas primeiras revoluções industriais, colocaram estradas de ferros, máquinas a vapor e depois estradas, né, de automóveis, agora eles acreditam que as estradas serão de 5G. E aí você tem 107 países até do G20, como Itália, França, assinando com esses países. Isso daí nos joga né, a sociedade 5.0. E aí a sociedade 5.0 é a quarta revolução industrial, as empresas conectadas, as cidades inteligentes. Então, é um pensamento profundo que o Brasil precisa acordar muito rapidamente. Ótimo. Aqui o Armando ele te faz uma pergunta aqui também. O que está mais em alta nos negócios que estão dando certo com o distanciamento social? O tratamento mais humano com o outro ou mais conhecimento e conteúdo especializado? Olha, é muito difícil você falar o que está dando certo quando você está no meio da tempestade, né? E aí seria muito achismo. Mas eu tenho a certeza que sempre que o conteúdo que é um conteúdo de profundidade, né? O que é o planejamento de não, ai meu Deus, isso é para ontem, não cabe mais. E agora você não tem que ser o mais rápido. Você tem que agir com sabedoria, né? Ser rápido, mas agir com sabedoria. O que eu posso dizer é que os exemplos nos mostram que as empresas que estão agindo com sabedoria realmente precisam enfim, estão conseguindo navegar melhor, porque é uma grande tempestade como nunca visto e já bateu o crash da Bolsa de Nova York, né, no século passado. Então não adianta a gente falar quem está se navegando, porque é tudo tão novo que não deu tempo para a gente fazer mapas ainda para isso. Caminhando aqui para finalizar, já agradecendo muito o teu tempo aí, mas então, uma pergunta que poderia reduzir bastante esse nosso bate-papo, porque todos de indústria, de comércio, clientes que estão envolvidos no setor, sempre quer ver oportunidades, né? Então, quais são as oportunidades de negócio que a sociedade 5.0 pode trazer? Claro que ainda a gente vê que são estudos globais, de governo, de políticas públicas globais, mas trazendo aqui para o nosso Tupiniquim, isso pode gerar alguma oportunidade, isso nesse momento, para quem está pensando em empreender aí um novo negócio? Eu acho que, certamente, o que aconteceu com o Covid-19 é que nos mostrou quanto que nós temos um trabalho a fazer com toda a nossa sociedade. Eu acho que a grande oportunidade é que nós entendemos que tem um grupo gigantesco de brasileiros que estão totalmente fora do nosso mercado e que nós precisamos cuidar deles. Vamos considerar que provavelmente 10 milhões de pessoas pediram de forma desonesta, né, aquela ajuda de R$ 600 durante três meses, mas mesmo assim ainda são 80 milhões de brasileiros que vivem na margem, né, da economia. E aí, primeiro, que é justo que essas pessoas participem da economia. Segundo, que quanto traria, né, de riqueza para a economia, para as empresas, para os empreendedores, quando essas pessoas realmente tiverem cidadania, tiverem bancarização e estiverem participando de fato da economia. Então, acho que agora a grande revolução dos negócios vai ser que a gente entendeu que nós temos que inserir todos os brasileiros nisso, né? A gente está discutindo muito sobre por que a nossa curva do Covid não abaixa, porque nós somos um país continental, né? Cometemos erros grosseiros, como, por exemplo, nós iniciamos a nossa quarentena na última semana de verão, né? Então a gente começou muito cedo,
Isso são vários especialistas, eu não sou médico, não estou aqui fazendo o meu julgamento, né? E aí você tem um país continental, então São Paulo começa a ter, digamos, uma descida, só que outras cidades começam, o interior começa a ter uma outra. Então fizemos errado em vários sentidos, né? Então a gente vai ter que começar a entender que tem duas coisas que a gente vai ter que combater muito, na verdade três. A primeira né, o Covid, a segunda é a nossa desigualdade social e a terceira, que ninguém aguenta mais, é a nossa corrupção pandêmica no Brasil e no mundo. Né? Só para a gente registrar, a maioria de vocês já deve ter visto isso. Né? Quando a gente vê que Manaus sofreu o que sofreu, e é muito triste tudo isso, né? Um dos pontos qual é? Logo no começo da pandemia, o prefeito daquela cidade comprou, né, vários respiradores, que eram respiradores que não serviam para nada, por conceito de Covid, pagou 5 vezes o preço que deveria pagar e comprou de uma loja de vinhos. O Brasil não aguenta mais isso, porque agora o que aconteceu com o Covid, as pessoas que são mais fragilizadas socialmente perceberam que a corrupção mexe com a vida delas. E agora a revolução começou, e se ela não vier de cima para baixo, ela vier de baixo para cima, cortam-se cabeças. Nossa, que bela mensagem, pude prestar muita atenção, que mensagem maravilhosa. Temos que reduzir drasticamente as desigualdades. Eu também, quando eu vejo todas aquelas pessoas que buscaram esse auxílio dos R$600, realmente preocupa muito. Nossa, uma bela mensagem. E claro que a pandemia da corrupção, nós temos que tentar combatê-la diariamente, né? Assim, olha, o nosso bate-papo tá legal, mas estamos finalizando. Eu quero pedir a todos que acompanharam, estão acompanhando, para seguir as nossas redes sociais, sempre acompanhar as notícias da Librelato e seguir as redes sociais do Gil Giardelli. Vão lá no site dele, tem muito conteúdo lá para cada vez entender, porque eu digo, é muito complexo. E claro, Gil, assim, olha, esse trabalho que você faz, que é totalmente de trazer todas essas novidades, eu tenho que torcer muito para que nós tenhamos um dia, né, quem sabe, um ministério totalmente voltado para estudos futurísticos, tecnologias, antecipar tendências, né? E, claro, voltado sempre para o bem-estar dessa sociedade 5.0, que esperamos que chegue o mais breve possível. Para as suas considerações finais e depois podemos terminar esta live. Presidente, foi uma honra estar com vocês aqui, muito obrigado. Queria agradecer a sua equipe, dei um pouco de trabalho para eles, no sentido que às vezes eu não estava conseguindo responder as mensagens, que eu estava atolado de trabalho aqui, mas enfim, combinado é combinado, eu estava aqui. Queria mandar um abraço para um monte de gente, a Lesimar, a Sueli, pessoas que vieram ver aqui, né? E também dar parabéns, né? Porque tem um grande amigo aqui que é um das pessoas que estava ali no comecinho da internet, o índio brasileiro, ele descobriu agora, tá agora esperando o seu 5º filho, então vou dar um parabéns para ele, o índio. Parabéns, índio, pelo seu 5º filho. Quem diria nessa pandemia, isso é um sucesso, tá bom? Um abraço para todos aí, viu? Ô Gil, aqui no Sul, né, tem um colega teu também, o Timóteo. O Timóteo, meu amigão. Sempre interagindo conosco aqui, está fazendo um trabalho sobre inovação com o pessoal aqui dentro da Librelato, na nossa Associação Empresarial de Criciúma. Gil, fantástico, muito bom, muito aprendizado. Temos que rever isso aqui para assimilar todo esse conteúdo que você deixou aqui para nós. Muito obrigado e até a próxima, meu amigo. Um abraço, saúde a todos, pessoal. Saúde.